todo mundo para ouvir. Programa Sintonizados em Cristo, da Igreja Cristã Evangélica de Aragarças. Bom dia para você, começa agora mais um programa Sintonizados em Cristo. E eu tenho aqui comigo, ao meu lado, o pastor Marcos Ribeiro, pastor da Igreja Cristã Evangélica de Aragarças. Bom dia, pastor Marcos. Bom dia, Chicão. Bom dia, pastor Pablo. Bom dia a todos os nossos ouvintes, né, que nos ouvem e nos assistem também pelas nossas transmissões ao vivo, pelo Facebook. É muito bom poder estar aqui esse dia, muito bom poder falar da palavra de Deus. Tá aí, temos também aqui o pastor Pablo, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana do Nova Barra, que agora vai se oficializar. Conta pra nós aí, pastor Pablo. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Chicão. Bom dia, pastor Marcos. Agora dia 12, a gente vai organizar oficialmente a igreja lá, então vai ser muito bom, festão. Opa, só, rapaz. Festão, hein, rapaz? Olha, festão de Deus, assim, né? Vamos estar lá. Prestigiar. Mas é bom, e é o nosso último programa nessa sala hoje, né? Hoje não é que o programa vai acabar, mas é que nós vamos mudar. É verdade. Estamos nos despedindo desse estúdio, vamos para um estúdio mais legal, vamos para um lugar mais bacaninha. Falando de festa aí, eu tenho um tio que é pastor, né? E a mãe dele sempre, a mulher dele, sempre falava pros filhos, né? Hoje tem festa na igreja. Aí disse que os meninos eram pequenos, falavam assim, mas a festa é da carne ou do espírito? Quando era da carne, porque tinha dinheiro, tinha comida. Tinha comida. Ai, gente, olha só. O que é o nosso assunto hoje? Nós vamos falar sobre a igreja de... Tem alguma piadinha sobre essa igreja, pastor Paulo? Não, não inventei. Não conseguiu achar nada. Pensei. O assunto é tão sério que não nem vai fazer piada. Não. É a igreja de Laodiceia. Então abre sua Bíblia aí. Em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ver. É a última igreja, né? É a última igreja da série das 7 igrejas da Ásia. Se você acompanhou com a gente aí, manda alguma coisa. Fala, Chicão, nós acompanhamos todos os estudos sobre todas as igrejas. Tem sido uma bênção, tem sido maravilhoso. Bom, abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Eu quero pedir aqui para o pastor Marcos fazer uma oração para nós iniciarmos esse programa. Joia, vamos orar. Graças te damos, Senhor, nessa manhã, nesse dia especial. Esse é o dia que o Senhor preparou, que o Senhor fez para nós. Queremos manifestar esse sentimento de gratidão real, verdadeiro. E pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos conduza, ó Pai, nesse estudo tão importante. E os nossos ouvintes eles possam ser edificados pela ministração da Tua Santa Palavra. Que esse programa cumpra o propósito, ó Deus, que nós firmamos aqui. E orientar, trazer à luz, ó Deus, as verdades da Tua Santa Palavra. E nós sejamos esses instrumentos do Senhor neste lugar. Que sejamos fonte de bênção, ó Pai, para aqueles que estão acompanhando, ó Deus, essa série de estudos que finaliza hoje essa série das 7 igrejas da Ásia, que são exemplos claros da igreja no modo geral. E que o Senhor fale conosco, mova o nosso coração, convença-nos, ó Deus, a mudar o comportamento, a se posicionar da maneira adequada, como o Senhor tem requerido da tua igreja, do teu povo, nesses dias. Que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, gente, então vamos lá, vamos fazer a leitura de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, que o pastor Pablo falou que o negócio hoje é pesado, pesadaço. Falando em pesado, o senhor comeu lá no Jamaica ontem, né, pastor? Jamaica é top. Eu ganhei de presente ainda, né? Que eu nem participei de sorteio. Pois é. Até não era pra... Nunca me mandou mensagem falando que eu... Foi bom. Ganhei uma batata de 40, gastei 200. Lá não tem como, né? Bom. Lá é bom mesmo. Que é isso? Bora. O senhor vai fazer a leitura? Vou. Então vamos lá. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim,
miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maravilha. Olha só, aqui Jesus ele vai se apresentar como testemunha fiel e verdadeira. Por quê? Por que ele se apresenta assim, o pastor Marcos, como uma testemunha? Para cada igreja, né, ele se apresenta de uma De uma forma. Vamos dizer, diferente, mas no sentido de que aquela igreja entenda e compreenda aquele que está trazendo essa palavra, essa orientação, essa exortação a ela, né? A apresentação de Jesus sempre está ligada ao contexto que aquela igreja está vivendo. Sempre está ligado ao contexto, né? Para que eles possam identificar aquilo como algo real e saber que é preciso tomar uma posição, né, verdadeira diante daquela declaração, né? Então Jesus ele se apresenta dessa maneira, né? Aqui no estudo que a gente fez na igreja, né, o título de Cristo, né? Ele se apresenta como um amém, né? A palavra amém significa assim seja, né? Ou verdadeiramente, né? Que é uma afirmação, ao mesmo tempo uma confirmação. Ao se apresentar dessa forma, Jesus deixa bem claro que ele é a última palavra de tudo que existe, né? Pois é nele que todas as profecias bíblicas se cumprem. Se ele é o amém, não tem outra instância. Não tem outra instância. Ele é o Supremo, né? Ele é o Supremo. É quem a revelação de Deus se manifesta, né? Em todas com toda a plenitude, né? Então Jesus, esse título, né, de Cristo é primordial, é fundamental. E ele se apresenta assim, né? Então você não tem para onde correr. Quer dizer, se você for julgado por Jesus, aí já era, né? Se foi coisa ruim, você tá ferrado. Vocês sabem daquela expressão que tem por aí? Eu já vi até em para-choque de caminhão. Só Deus pode me julgar. Aí eu falo assim, isso não te preocupa, não? Isso não te preocupa? É verdade. Esse é um ponto. E a ideia que você falou aí, da questão do que julga, é a palavra que a gente usa aqui, ó, quando ele usa fiel, né? Aham. Porque fiel é a ideia da balança que não pende para nenhum dos lados. Então, a ideia do fiel aqui é uma pessoa, e aí no caso Deus, né? Vai julgar a verdade a respeito dessa igreja, a respeito de tudo que eles estão fazendo. Então, o padrão de julgamento é o próprio Deus. E a ideia é, tipo, eu peguei a igreja, tô pesando a igreja aqui de acordo com a minha palavra. Mas por que ele não se apresenta como juiz? Ele se apresenta como testemunha aqui. Porque ele é aquele que vê os atos da igreja, né? Porque a testemunha é aquele que esteve presente quando aconteceu. Exatamente. No capítulo 19, né, no versículo 11, ele vai falar que ele é aquele que é fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. No capítulo já um pouco mais adiante. E aí ele fala o soberano da criação de Deus. Por que seria isso? Porque ele... Tem até uma passagem que fala que foi sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1. Seria algo nesse sentido? Sim, ele é o começo de tudo, né? O processo da criação se dá com Cristo fazendo parte da criação, né? Você tem que entender que Cristo é Deus, né? Sim. Que às vezes a gente fala assim, porque a gente só pensa no Cristo como encarnado, né? A gente não pensa em Cristo pré-encarnado, por assim dizer, né? Aí a gente acha como igreja, não, Cristo só passou a existir ali no momento que ele nasce de Maria. Antes ele não existia. Não, ele sempre existiu, né? Por isso João fala que ele é Deus. Por isso todos os evangelhos, na verdade, vão falar, sempre apresenta o lado humano de Jesus e o lado divino de Jesus. Até ontem, se não me engano, você falou sobre Jesus sendo batizado, né? Aqui eu até falei uma coisa que eu não tinha prestado atenção, que
eu não tinha prestado atenção antes, né? Que João Batista fala assim, ele é antes de mim. E o João Batista era mais velho que Jesus. Então ele tava deixando. O João Batista era 6 meses mais velho. Ele falou, ele é antes de mim, que ele tava mostrando já a eternidade de Jesus. Justo. Exatamente. Aí você falou ontem do batismo, né? Sim. Que o Espírito desce como pomba e Deus fala. É a reunião Deus da fala. Trindade ali. Né? Isso. Então ali você já tem a Trindade, mas lá no começo, em Gênesis, a gente já tem a Trindade lá também. A gente tem na revista atualizada é traduzido como façamos, né? Façamos um homem mais Isso. semelhança, que é o que a gente chama no hebraico de plural majestático. Né? Então, assim, não sei como está em outras traduções. Em outra linguagem, a pluralidade divina, né? A pluralidade de Deus. Para falar que não é só um, entendeu? Não é só Deus Pai. Tanto é que o Espírito pairava, e a ideia do Espírito pairar é sobre a face das águas lá, né? É a ideia de não tem como a gente tenta criar pela imaginação, mas a ideia de um pássaro mesmo, que seria um pássaro voando, e conforme ele vai voando, as coisas vão sendo criadas, vão acontecendo, né? Essa é a ideia lá da criação em Gênesis, né? Enquanto o Espírito vai andando e Deus vai falando, haja luz, as coisas vão acontecendo. Conforme isso vai ocorrendo. É porque às vezes eu viajo, que você começa a falar umas coisas, eu fico pensando, será que quando Noé solta uma pomba, ela tem alguma coisa a ver? Que o mundo tá inundado, sei o que, e aí ele precisa descer e ele solta uma pomba, não solta? Sim. Será que tava falando alguma coisa a respeito disso? Cara, talvez, assim, eu não posso falar biblicamente, porque biblicamente você não tem, né? Não tem um respaldo, né? Mas, como diz, por inferência e por simbologia do hebreu, né, do povo de Israel, por simbologia, a pomba sempre representa a esperança, né? Que era a pomba branca, né? Que é a ideia de esperança. E ali depois da destruição, existe esperança. Mas é por analogia, né? Não seria uma tipologia do Espírito Santo? Pois é, isso aí já não dá para... Aí é inferência, se você fizer isso. Nós não temos liberdade para fazer isso. Não tipo assim, biblicamente não dá para fazer isso, entendeu? Agora, por inferência, por analogia, por uma, até pela pomba que desce sobre Jesus, quando ele é batizado por João, né? A gente pode fazer uma comparação, uma alegoria, talvez, mas não pode ter uma afirmação concreta que seja realmente esse simbolismo, né? Dá pra bater o martelo, né? É. E aí, vamos continuar. Então ele diz assim, conheço as suas obras. E aí quando Jesus fala conheço suas obras, que dá pra tremer, né? Dá pra tremer. E ele diz assim, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pastor Marcos, eu fiquei assim... Esse texto ele me intriga, às vezes, porque, obviamente, quando ele fala de ser quente aqui, parece uma coisa muito boa. Mas ele fala que seria melhor se ele fosse frio do que morno. Por quê? Tomar posição, né? Na verdade, é você ter um posicionamento real, porque você... Alguém já disse que se você ficar em cima do muro, você toma pedrada dos dois lados. Então é melhor você tomar uma posição. Ou você é ou você não é. Né? Aqui tem vários significados. Isso aqui, a cidade de Laodiceia recebia águas frias de um certo local, que eram águas refrescantes, que as pessoas tinham prazer de tomar essas águas, era uma água refrescante. Por outro lado, recebia águas mornas, né, águas quentes de outro lado, que tinha o efeito curativo, né, um efeito medicinal, águas né? Quentes, águas quentes mesmo, que nós temos aqui, Eles tinham um clube lá. Agora me preocupei, será que nós estamos na Laodiceia? Nós temos água fria descendo da serra e água quente. Meu Deus. Aí, o Barra Garcês entende certinho. Entende perfeitamente, é o contexto, meu Deus do céu, que não seja, né? Mas a ideia, por isso que nós falamos, Jesus ele está falando com essa igreja uma linguagem que eles entendem, né? Então isso fazia parte da vida deles, eles recebiam, eles tinham isso lá, né? As duas fontes saindo da universidade. Mas é bom a gente frisar que a repreensão de Cristo, ela é sempre motivada no conhecimento que ele tem da igreja, né? Não é uma coisa assim do nada, não é uma... É aquele que está na igreja, que ele está no meio do seu povo e ele conhece muito bem o seu povo, né?
Por isso que ele fala, eu conheço as tuas obras, né? Ele se apresenta sempre às outras igrejas também, conheço as tuas obras, né? Não há como se esconder, não há como você esconder nada daquele que sonda o mais profundo do nosso ser, né? Como diz o Salmo 139. Não tem como você se esconder. Então ele conhece. Se ele está repreendendo, se ele está chamando a atenção, né? É porque ele conhece, ele sabe o que está passando. Né? Talvez você ainda não tenha percebido a situação que você está vivendo. Talvez você não tenha percebido como igreja o quão apóstata você está sendo. Né? Essa igreja não é uma igreja apóstata. O quão negligente você está sendo com as coisas de Deus. Mas se Cristo está falando com você, é porque ele tem, primeiro, um propósito de salvação na sua vida. Ele está tocando no seu coração porque ele quer te salvar. Ele tem algo precioso para te dar, que é a vida eterna. Então você agora tem que se atentar a isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Cristo conhece. Agora, a questão da água é justamente uma linguagem que ele está usando, mas a questão é, tome uma posição. Ou você pertence a Cristo, ou você não pertence a Cristo. Ou você é de Cristo, ou você é do mundo. Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores. Você vai agradar um e aborrecer o outro. E a ideia aqui é que não há ponto neutro na história. Aqui, né, nessa analogia de Cristo, não há um muro. Ou você é de um ou você é de outro. Ou você é de um ou você é de outro. Um pregador uma vez disse assim, o muro já é do diabo. O muro já é do diabo, né? Já é uma posição que você não deveria estar, né? Eu não vou falar nada, eu sou neutro na história. Não, você tem um lado. Você tem pressupostos que te forçam a tomar uma posição. Então toma a posição, né? Toma a posição. Agora, quando o crente deixa ser levado pelo Espírito, as suas pressuposições, os seus sentimentos humanísticos vai deixando de lado, né, pastor? E aí você vai tomando agora uma posição moldada pelo Espírito Santo de Deus, né? Exatamente. E assim, ele tá falando assim, a ideia que traz no texto aqui, do frio e quente, além de tomar posição, pelo que eu estava estudando esse tempo atrás, diz respeito a uma igreja que recebeu o evangelho, que a ideia você recebeu a boa nova do evangelho, que seria a água quente, mas você vai deixando... É basicamente o que a gente está falando todo sábado. Você vai deixando o mundo entrar, que seria a água fria, e aí você ficou tipo um blasé aqui, entendeu? Uhum. Um morro não, que sim. ninguém... Que não serve para nada. Que não serve para nada. A fria tinha alguma função, a quente também, e você se misturou tanto que você não tem nada. E o meu entendimento, quando ele fala assim, conheço as tuas obras, e falando que ele é amor, a ideia é que você não tem obras, é por isso que eu conheço elas. Uhum. E é exatamente o que ele vai falar nos versículos posteriores aí, verso 17, verso 18. Porque verso 17, a igreja, Deus fala assim, vocês, igreja, dizem assim, que vocês são ricos, que são abastados, vocês não precisam de coisa nenhuma, mas a verdade é diferente. Vocês acham que vocês são autossuficientes. Exatamente. Você acha que você tá fazendo grandes coisas. E aí, no verso 17, ele fala assim, peraí, que não é isso. Você é infeliz, você é pobre, você é miserável, você é cego, você é nu. Porque o padrão que você mede, aí você está medindo essa prosperidade, é humano, é humanístico, né? Não tem nada a ver com um padrão de Deus, né? Assim, a verdadeira prosperidade que vem de Deus é totalmente distinta dessa prosperidade que eles tinham, né? Nossa, foi bom você falar isso aí, que eu tava pensando assim, que é exatamente a forma como o cristão hoje mede a religiosidade. Também, Sabe por quê? Porque eu não meço minha religiosidade baseado em Jesus. Eu meço sempre no coleguinha do lado. É mesmo. Aí você fala assim, como é que você faz? Pastor, eu sou mais crente que o outro ali, Por quê? Porque eu não falto um domingo durante o mês. Eu sou melhor que o outro irmão lá, que o outro irmão pecou, ele mentiu para a esposa e eu não menti para mim, então eu sou melhor. Só que o que a gente está entendendo aqui, você olha, Cristo se apresenta como fiel da igreja, tipo, ele vai julgar de acordo com ele, não é de acordo com o seu coleguinha do lado. A balança que tá ajustada é a de Cristo, não é a nossa. Exatamente.
E não é do seu coleguinha do Não, lado. não. Tipo, eu leio mais a Bíblia, eu sou mais santo que o cara que tá do meu lado. E a gente pode ampliar isso pra questão de igreja, né? Nossa, aquela igreja parece estar sendo mais abençoada do que a minha, eu vou pra lá. Exatamente. Então você tá medindo a espiritualidade também como a régua que muitas das vezes não é a régua correta. Não é o padrão de Cristo, né? Lá tem palavra, lá tem realmente quebrantamento, realmente aquilo lá, aquele movimento que você tá vendo é algo genuíno de Deus, né? E é exatamente essa crítica que ele faz aqui, ó. Fala, ó, a igreja, ou você, no caso, né? Você pode até falar assim, eu sou rico, eu tô todo poderoso, eu não preciso de nada, né? Que é o que ele fala no verso 17. Mas aí a gente volta a falar, é Deus que vê o coração do homem. Então ele tá percebendo quem você é por dentro. Você pode viver a vida de hipocrisia dentro da igreja, você pode dar o dia, você pode cantar as músicas do jeito certo, você pode até pertencer a ministério dentro dessa igreja, mas se o seu coração não é voltado a Deus, entendeu? Não vai passar, é tipo, arreda daqui que eu nunca te conheci. Mesmo você chegar, Senhor, não expulsar os demônios em seu nome, não ministrei lá na igreja, em congresso e tal, não sei o quê, e falar, nunca te conheci. Porque o seu coração era sempre para servir a você mesmo, Isso. não para servir o Senhor. Pode até cantar aquela musiquinha, né? Sonda-me, Senhor. Exatamente. Sem consciência nenhuma, né? Exatamente. Esse é um grave perigo, né? E essa repreensão de Cristo, né, é seguida de uma exortação, né? E Jesus, ele repreende e ele exorta, Sim, né? sim. Aconselho-te, né? No versículo 18, né? Aconselho-te que é para buscar, essa ideia de buscar nele a suficiência, né? As suas necessidades, né? Pois ele é o dono de todas as coisas, né? Parece que eles esqueceram disso, né? Eles falam, não, a nossa riqueza está aqui nessa cidade. Essa cidade é uma cidade próspera, né? E aí Jesus fala para eles, eu aconselho vocês a comprar, adquirir de mim ouro refinado, né? Essa ideia de riqueza real, né? Uma riqueza real, né? Isso aqui é uma das coisas que eu achei mais legal, só para o ouvinte entender. Essa eu acho que é uma das igrejas que mais encaixa no contexto da época deles aqui, do local que eles estão inseridos, né? Porque a igreja de Laodiceia recebia água fria e água quente, chegava lá e como diz, a água na cidade era uma água morna, né? Então eles sabiam essa ideia do vomitar, né? Isso. Tal. E agora aqui, ó, quando ele fala disso, é porque, tipo, Laodiceia era uma cidade rica, né? Era uma cidade que ficava para a entrada de Éfeso, passava por ela, então era uma das rotas comerciais que a gente tinha aqui, ó. Era uma cidade que produzia alguns tecidos que eram só produzidos lá, e eles tinham uma escola de medicina, produziam um colírio, que dizia na época que aquele colírio curava certos tipos de cegueira, né? E era exportado para o mundo inteiro, Exatamente. né? Era um Então, colírio muito famoso. Então eles estão falando assim, ó, e o legal da reprimenda de Cristo é falar assim, ó, vocês acham que vocês têm dinheiro? Vocês acham que estão vestidos com seus bons tecidos e que o seu coleirinho faz toda a diferença? Aí a fala de Deus é, ó, primeiro você não é rico. E aí o interessante é que ele usa miserável. O miserável aqui é aquele, no hebraico, no grego aqui, ó, diz respeito àquele que passa fome, sabe? Que não tem o mínimo do mínimo, básico, o não básico tem. do básico. Uhum. Então, tipo assim, ó, você acha que você tem riqueza, mas na verdade você é o mais pobre de todos. Por quê? Porque você não tá vendo o que você tá perdendo. E aí ele fala, ó, você acha que o seu colherinho aí deixa você enxergar ou cura cegueira? Na verdade, vocês são cegos. E você acha que essa roupa das vestimentas, esses tecidos... Vocês são nus. Vocês são nus, vocês estão todos perdidos. Por quê? Porque a única coisa que vocês têm é essas coisas que vocês acham que tem. Uhum. E aí, o interessante é que quando ele coloca lá no verso 18, ele troca, ele fala assim, ó, vocês aí que estão pobres, então, miseráveis, compra o ouro que realmente vale, o ouro refinado, para que você enriqueça. Ele mostra o verdadeiro padrão de uma vida com Deus, né? Exatamente. É aquilo que nós falamos anteriormente. Tem um padrão que eles achavam que é um padrão mundano, que eles estavam muito bem, obrigado, mas Jesus está falando, vocês não estão bem. Vocês não têm nada. Exatamente. Eu tenho algo para oferecer para vocês, né? Aí me faz lembrar, eu acho que é o profeta Isaías, né? Venham e comprem de mim, adquiram de mim vinho e leite, Isso né? mesmo. Não com dinheiro, não compre com dinheiro, né? Parece que a mesma comparação, a mesma analogia.
E aí o legal desse, pelo menos assim, dessa igreja aqui, que eu achei isso massa demais, que eu entendo assim, pra mim parece ser não sei se é um sarcasmo, uma ironia que Deus usa no texto. Assim, ó, você acha que você tem dinheiro, você acha que você tá bem vestido aí, ó. Enxergando bem. Que o seu colírio soluciona a cegueira, mas você é miserável por não ter a comida, você é cego, você não enxerga, e você tá pelado, e tá expondo a vergonha pra todo mundo. Ele fala, ó, vamos mudar isso. E aí como é que... Aí ele fala, ó, tem como mudar. Compra de mim o ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. E lembra que o fogo sempre, toda a Bíblia diz respeito à purificação, né? Sempre que aparece fogo dentro da Bíblia, diz respeito a purificar aquilo, né? Que é impuro, né? E a ideia é expurgar pecados aqui, né? Nesse contexto, sim, mas tem um contexto também que fala de condenação, né? Sim. Quando a palha vai ser lançada no fogo, né? Também é condenação. Né? Ali já não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito de ser purificado. Aí eles estão nus, aí Deus fala assim, Jesus fala no verso 18, arruma também vestiduras brancas para que vocês vistam, para que não seja manifesta a tua nudez. E aí que eu acho massa, fala, ó, e o colírio para vocês enxergar verdadeiramente o que vocês estão perdendo. Vocês estão segurando naquilo que vocês acham que são, mas vocês não são nada. É basicamente isso. Eu acredito, pastor Iscão tá aqui de volta. Desculpa, Kiki. Acredito que esse é um grande problema que a gente precisa cuidar, ter muito zelo para cuidar, para ver se a gente não entra essa ideia da autossuficiência, achar que tá bem. Né? Porque enquanto você tá ruim, você vai buscar Deus mesmo, não sabe pra onde você... Mas mas às vezes vai chegar um momento da nossa vida, e da igreja, no modo geral, que você achar que está bem. Pensar que não, eu tô bem, as coisas estão acontecendo, tá indo de vento e polpa, né? Tá tudo jóia. E eu acredito que é aí que a gente tem que acender um sinal de alerta, porque pode abrir-se pretextos para que a gente entre num declínio, e súbito, rápido, e a gente às vezes não percebe quando a gente vê que tá no fundo do poço e longe de Deus, né? Longe da palavra de Deus. Esse é um cuidado que a gente tem que tomar, né? Olha só fazer uma pausinha no que vocês estão falando aí. Tem gente mandando mensagem, rapaz. A Sara, a nossa âncora desse programa. Cadê você, Sara? Ela tá lá em casa hoje. Ó, bom dia, estamos aqui na escuta. Falei pro pastor Marcos mandar um alô pra gente, mas ele esqueceu. Ah, Sara, é mesmo, Sara. Bom dia. Um abraço pra Sara, pra minha esposa, também pra minha mãe que tá nos ouvindo, né? Deus possa continuar abençoando vocês. E parabéns pra Sara, passou na primeira prova aí da primeira fase, né? Parabéns, da OAB, passou. Graças a Deus, né, Sara? E Deus possa continuar abençoando você nesse propósito aí. Né? Coisas grandes aí pra você, em nome de Jesus. Que maravilha. E ela tá perguntando se eu já bebi água. Não. Mas aí seria bom você sair e não pegar água pra você e pra nós. Eu vou pegar. Aí ela colocou aqui, um grande abraço pra todos aí no estúdio. Pastor Marcos, Pastor Pablo, pra Tisca, uma boa programação. E tem uma pergunta da Terezinha. Ela quer saber assim, como que eu sei se eu tô frio ou se eu tô morno? Vou deixar aí, vocês responderem essa pergunta que eu vou pegar água. Fala aí, eu vou pegar água pro Chicão, vou deixar o dono do programa responder. Tem como identificar, fazer como o Paulo fala aos Coríntios, né? Examine, pois, o homem a si mesmo. E aí, essa autoanálise ajuda a gente a descobrir isso? Sim. A ideia de como descobrir, né, se sou frio ou morno, ou quente, né, ou morno e por aí vai, a ideia é assim, a gente tem que entender igual o contexto da igreja mesmo. A igreja de Laodiceia, no caso, recebeu o evangelho, só que aos poucos foi entrando coisas do mundo, cultura e coisas do gênero, e eles foram amornando. Como é que você sabe se você tá frio ou morno? É o que a gente fala todo programa aqui. É a escritura. Entendeu? Você tem que olhar para a Bíblia e ver pela Bíblia como anda o seu caminhar. Sim. Então, tipo assim, a gente já falou assim, qual que é o padrão? O padrão, o fiel aqui, né? A fiel testemunha aqui não é o próprio Deus. Então, assim, o padrão é de Deus.
a gente entende que a gente nunca vai chegar ao padrão de Deus, uma vez que todos somos pecadores e falhos. Mas o que vai mostrar, o que vai demonstrar no caso, né, se você é crente ou não, trocando por miúdos, diz respeito ao esforço numa vida de santificação. Você vai querer cada vez mais, todos os dias, se aproximar de Cristo, né? Ler a Bíblia, orar, buscar a Deus, tentar ao máximo não pecar, resistir à tentação, caminhar numa vida de santificação que a gente É a chama. perseverança do crente, né? Exatamente. É a perseverança. E essa luta, eu falei até na igreja esses dias, essa luta é uma luta que vai até o dia de sua morte. Ou até a volta de Cristo, né? Isso. Mas, assim, esse é o processo. É arrependimento e uma busca de aproximar-se cada vez mais de Deus, né? É uma expressão forte, né? Acho que tem aqui, né? Porque você é morno, vou te vomitar. E alguém já tomou café morno? É ruim, né? Dá vontade de vomitar terrível, mesmo, né? Nossa, muito ruim. mesmo. Nossa, é muito É muito ruim. Eu acho que o pastor Pablo gosta muito de café. O frio é bom, o quente também. Né? Agora o humor. Ou é uma coisa ou é outra, né? Morno realmente é uma coisa que você, parando pra pensar, né? Racionalmente você repulsa, né? Não é uma coisa boa. Então, o que ele está dizendo para essa igreja é justamente que eles se arrependam, né? E o padrão aqui é Cristo, né? Então, nosso objetivo final é como Paulo escreve aos Filipenses ou aos Efésios, até que cheguemos à medida da estatura perfeita, de varão perfeito. É os Filipenses? Eu confundo as duas cartas toda vez. Acho que é o Filipenses. Até que cheguemos à medida da estatura de varão perfeito, Cristo. Esse é o nosso objetivo, o nosso alvo, né? O nosso alvo é esse. Então, às vezes nós temos que lançar fora a nossa religiosidade. Às vezes nós estamos presos na nossa religiosidade, escutando os sermões coach, né? E às vezes você não está olhando para a palavra, você está ouvindo o que o pastor está pregando, que um líder lá espiritual está ministrando para você, está te ensinando, né, ensinando aquela igreja, e você não está olhando para a palavra. E em alguns casos, esse ensinamento está sendo um ensinamento que está te levando a se afastar de Deus, a tomar diante de Deus uma mornidão espiritual, né? Você ser morno. Então, o padrão é as escrituras. A gente até fala aqui no programa, fala que inclusive o que a gente fala aqui tem que ser contrastado com a escritura aí na sua casa. Você tem que estar com a Bíblia aberta Porque, olhando. tipo assim, eu posso chegar aqui com doutrinas, e o pastor Max também, e que se você não, fala assim, mas eu não estou enxergando. E ainda bem a gente tem as perguntas, né, pra você fazer a respeito disso. Você, não, eu não concordo com isso, e coloca aqui a pergunta, né? Isso. Mas o que você tem que fazer pega tudo que a gente está falando, todos os programas aqui, fala, tem sentido o argumento, beleza. Olha, abre sua Bíblia aí, ora na sua casa, né, para que Deus te dê iluminação para você entender, e lê de novo até você entender. Porque o próprio Deus não vai te deixar confundido, ele vai esclarecer o seu coração, a verdade. Desde que você tenha realmente desejo de aprender dessa verdade, né? Exatamente. O maior, acho que o maior legado do nosso programa aqui é assim, leia sua Bíblia, né? Nossa maior mensagem. Leia sua Bíblia, independente da igreja que você está, leia a Bíblia de verdade, estuda ela aí, ó. Que aí se você ler a verdade, não tem como você ser engrupido por qualquer falsa doutrina ou falso profeta. Tem que começar a cantar todo dia aqui, todo sábado, aquela musiquinha. Leia a Bíblia e faça oração. A musiquinha das crianças. Tem que colocar no nosso coração. Leia a Bíblia. Maravilha. Tem também mais gente falando com a gente, olha só. Coisa boa. O Joana Dark, ela que é lá da igreja do pastor Pablo. Ela que te deu as batatas. Muito obrigado. Fui lá comer ontem, tava bom, hein? Ela tá aqui. Abraço, pastor Pablo, tô na escuta. Só ele, né, João? Tá de brincadeira. Aqui o Alex Garcia, bom dia a todos. Já tomou água hoje? E mandou aqui a foto da Coca-Cola. Não, da Coca-Cola do litro. De brincadeira, hein, Alex? Tem aqui também a Antônia Fortaleza. Bom dia, Marcos. Marcos não tá aqui ainda não, dona Antônia. Daqui a pouco ele chega aí pro Conexão. Chicão e a todos os pastores, a paz do Senhor. A paz do Senhor para a senhora também, dona Antônia. Vamos voltar aqui então pro texto bíblico. Deixa eu ver o que nós temos pela frente.
Onde que foi que vocês Enquanto falaram? enquanto você vai achando aí, só para complementar isso que nós acabamos de falar aqui sobre você ouvir pessoas e às vezes ser guiado por elas, né? Às vezes você vai ser guiado pelo título que a pessoa tem, né? É pastor, ele é bispo, ele é apóstolo, ele é não sei o quê, super saiyajin, fez a fusão. Então, gente, a gente não pode ser pautado nisso. A gente tem que ser pautado segundo os títulos de Cristo, é o que ele se apresenta aqui. Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Então, esses 3 princípios a gente encontra aqui, né, nessa apresentação, não só essa carta, não só essa carta a essa igreja, mas as outras igrejas também. Então, o nosso alvo final, o nosso objetivo final é Cristo. Não o líder, o pastor está ali, tem a sua importância, eclesiástico tem a sua importância, claro, mas desde que ele esteja exercendo aquilo que Deus mandou eles fazer, não aquilo que ele acha que deve fazer, né? Maravilha. E depois a gente tem aqui no versículo 19, o 18 você já explicaram, né? Já foi o 18, né? Vamos pro 19. Então ele está dizendo assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Jesus coloca aqui muito claramente que ele é um Deus que disciplina, que ele repreende. Uma vez, vou contar uma historinha. Uma vez eu trabalhava, tinha uma mercearia, chegou um pessoal para me evangelizar, e eles disseram assim para mim que todas as pessoas toda vez que você passar uma aprovação, é porque foi o diabo que mandou, que Deus não faz esse tipo de coisa com a gente. Aí eu fui contestar eles foram embora, mas... E aí, como é que faz? Deus tá dizendo aqui que é disciplina. Pois é o conceito de errado de Deus que as pessoas têm, né? Pega, por exemplo, esse é fácil de perceber assim, ó. Todo mundo que é pai, né, assim. E fala do pai não só o pai e mãe de pôr no mundo, mas o de educar, né? Então, assim, você não disciplina seu filho quando tá fazendo coisa errada? Sim. Então, e é uma ordem bíblica também. Exatamente. E assim, você pode pegar qualquer um, você pode pegar, inclusive, pega um agnóstico ou um ateu, né? Embora eu acho que eles são intelectualmente bagunçados, porque eles falam que não seguem nada, mas o padrão de moralidade deles é superior a eles. É mesmo. Entendeu? Então, assim, Então, eles dizem, nossa, tipo, isso é errado, né? Mas você não acredita num Deus que fala sobre o certo e errado? Como é que você educa seu filho desse jeito? Entendeu? Então, intelectualmente, eles são confusos nisso, né? Mas, assim, para não falar outra palavra, né? Mas, assim, mas a ideia é que quando a gente disciplina o filho, fala assim, você não pode pegar isso aqui que é de vidro, né? Para criança pequena. Aí, se a criança vai lá, você dá um tapa na mão dela, não é porque você odeia a criança, entendeu? Você está falando, que se ela pegar aquele de vidro e aqui trancar e quebrar, ela vai se machucar pior do que o tapa que eu dei na mão dela. Ou na bunda, entende? Sim. Então, assim, a disciplina é para evitar um desastre maior, um sofrimento maior, e eu disciplino antes. Entendeu? Essa é a ideia. Então, hoje a gente tem até... Nossa, tem aquela militância, né? Sim. Em relação a essa questão de disciplinar seu filho. Dizem que não pode fazer isso, que não sei o quê, que o menino... Meio que querem dizer que o menino se cria. Ele se cria, ele se vira. E aí fica uma geração de pessoas mimadas. No caso do nosso relacionamento com Deus, se nós não aceitarmos ser disciplinados com Deus, nós seremos uma geração de crentes mimados? Se não aceitarmos ser, né, disciplinados, a tendência é não ser só mimado, né? É rebeldia, né, mesmo. É total insubmissão a Deus, né? É importante falar que Hebreus 12:11 fala assim: toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, né? Ninguém fica feliz ao ser disciplinado, né? Mas de frustração, lógico, né? Mas, só que, porém, mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que aqueles que por ela foram disciplinados. Então, assim, falar de mim, eu apanhei quando era criança. E eu olho para trás hoje e falo, poxa, eu precisava apanhar mesmo. Foi bom. Mas no momento eu não gostei, achei ruim, né?
fica, minha mãe me odeia, né? Uns meninos falam assim, né? Você me odeia, você tá me batendo. Não é, é por amor. Sim. Às vezes o pai e a mãe não sabe disciplinar. Tem que disciplinar, mas não sabe disciplinar. Às vezes exagera, às vezes faz coisas que não deve fazer. Sou contra. A disciplina, ela tem que ser uma disciplina que realmente surta o efeito pro futuro. Então ela tem que ser pensada, organizada, tem que ter tudo. Até a Bíblia ensina a gente a pegar uma vara, né? Então você tem que parar o que você tá fazendo, aí você tá com raiva, você não vai pegar a primeira coisa que tá na sua mão e tacar no menino. Aí você vai lá, com calma, aí você vai pensando no caminho, pega uma vara, aí você tá pensando, aí você vem, aí você faz a disciplina com amor, corrigindo mesmo aquele problema. Então a correção, ela tem esse efeito, uma verdadeira correção, ela tem esse efeito de quem a recebe, né? Primeiro de frustração, mas depois você vai entender que aquilo foi o melhor para você. Quando você não aceita a correção de Deus, vinda de Deus, entendendo agora quem ele é e quem você o padrão de Deus, o seu padrão, quando você não aceita a correção de Deus, você está dizendo para Deus que você não precisa dele. Está dizendo para Deus que você é autossuficiente, como essa igreja está dizendo. Não, nós temos ouro, nós temos vestes, linho fino, seda, nós temos o melhor coleiro do mundo, não precisa de ninguém, né? Então, beleza, tá tudo jóia. Então, assim, essa é a ideia da autossuficiência. Então, por isso que vem a repreensão de Deus e a correção. E a autossuficiência foi que levou o homem tá onde ele está hoje. Exato, né? também. Porque quando Adão fala, eu não preciso de Deus, eu posso conhecer o bem e o mal sem esse Deus me bloqueando aqui, me limitando, né? Que foi o mesmo, me parece que assim, olhando para a minha teologia, a minha teologia pessoal, né, diz assim, parece que o mesmo critério que Satanás teve lá de achar que poderia ser melhor do que Deus ou maior do que Deus, ele parece que transplanta isso pro coração do homem, né? Muito bem, né? Ele coloca isso no coração do homem. Não, Deus disse que você não pode comer dessa árvore, né? Porque o dia que você comer, você vai ser igual a ele. Então ele está transplantando aquele mesmo sentimento. Vai falando, mas eu vou ser igual a Deus? Então Deus está mentindo para mim. Eu não vou morrer. Porque o Satanás falando, você não vai morrer. Né? Ele fala, nossa, então eu vou ser igual a Deus, coisa boa. Então Deus está mentindo, né? Então eu vou lá, vou experimentar e tal. A mulher fez isso e tal, deu pro seu marido. A gente sabe o resultado, né? Maravilha. E aí Deus vai lá e fala, né? Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, essa igreja, ela por mais que estivesse vivendo algo muito ruim, Jesus fala que ele os ama, porque ele fala que disciplina e repreende quem ama. E ele ainda dá uma segunda oportunidade para eles de viver algo muito bom, né? De cear com Jesus. Como que é isso, pastor? A ideia aqui, até antes, é que em todas as igrejas, Jesus sempre dá a ideia do tem tempo. Lembra que aqui é o caminhar para o fim do mundo, né? Por assim dizer. Para a chegada do céu, né? Então, o que ele está apresentando aqui nas 7 igrejas, e a gente já falou que as 7 significa todas as igrejas, né, da época de lá até o momento em que Cristo há de voltar, a nossa igreja está inserida em uma dessas mensagens, né? E ele está falando. Que não seja nessa. Hã? Espero que não seja nessa aí. Não, mas isso aqui, isso aqui a gente vai perceber assim, que vai ter momentos dentro da igreja mesmo, assim, da igreja, que a igreja vai passar por cada uma dessas etapas. Às vezes, às vezes vocês vão estar bem doutrinariamente, mas vão estar sem amor, entendeu? Às vezes vocês vão estar fazendo boas obras, mas tem gente falsa lá dentro. E por aí vai. E aí, o interessante é que, por enquanto aqui, ele está falando, tem tempo de arrependimento. Então, até lá na frente, no Apocalipse, quando ele fala das trombetas é para avisar. Ainda dá tempo de arrependimento. O arrependimento está chegando ao fim. Acabou a 7ª trombeta, que é quando abre as taças, né? O que derrama as taças, aí... Não dá mais. Não dá mais. As taças já é a ira divina de Deus sendo derramada, né? Então, assim... E aí ele está falando assim, ó... Todas as promessas, e a ideia de todas as promessas aqui
das igrejas é sempre diz respeito à comunhão com Deus que foi perdida. A gente falou que é a vida eterna. Que, por exemplo, a igreja de Éfeso lá é comer do maná escondido de Deus no jardim, né? Então, assim, vestiduras brancas, pedrinhas brancas, e tudo isso diz respeito à comunhão com Deus, que é a vida eterna, que é algo que foi perdido lá no Gênesis. Então, quando o pecado entra, que o homem é expulso do Gênesis, do Éden lá, né, em Gênesis, ele é expulso do Éden, ele perde a comunhão com Deus. Então, ele não pode mais chegar a Deus, porque ele é pecador e um Deus santo consumiria ele. Aí a gente entrou do Antigo Testamento e falou, a única forma que você tem para chegar a Deus é mediante o sangue derramado. E esse sangue derramado no Antigo Testamento está representando Jesus que vai vir ainda não tinha vindo. Então, até no templo a gente tem o tecido, né, o véu que separa a presença de Deus representada na Arca da Aliança Santos, né? do resto do povo. Não poderia chegar lá a qualquer hora. O sacerdote tem que se purificar primeiro, para depois levar o sangue do cordeiro para aspergir na arca. É um processo demorado para se chegar a Deus. Quando Cristo vem e morre na cruz, o véu é rasgado, e a ideia é que essa comunhão que estava bloqueada, agora ela volta a existir em Jesus Cristo. Por enquanto, a gente pode se chegar a Deus através de Jesus Cristo. Mas ainda não é completo, a gente ainda não tem todo o processo. Por quê? Porque a gente ainda é pecador. Aí quando chegar o que seria o escatom, né, o final dos tempos, quando Cristo vem, que aí esses pecados já estão pagos na cruz, aí essa comunhão plena com Deus volta a existir conforme o plano de Deus lá no comecinho da Bíblia. É a restauração de todas as coisas, né? Isso que ele fala, cearei com ele comigo, seria algo mais parecido com o que é o Jardim do Éden, né? Que Deus ia lá, visitava Adão e Eva e tudo. Só um detalhe, assim, aí aqui, claro, varia da posição teológica sua, porque tem gente que fala assim, isso aqui é um texto que fala que é eu que tenho que abrir a porta para poder Deus entrar, né? Então, tipo assim, eu aceito Jesus na minha vida, e na verdade não é isso que o texto está dizendo, tá? Quando ele está batendo na porta, e se alguém ouvir e abrir a porta, a ideia é mais ou menos a ideia do John Piper uma vez falou assim, enquanto Deus está batendo na porta, o Espírito Santo já entrou pela janela e já está agindo para você abrir ela, entendeu? Então seria mais ou menos essa a ideia. Você só vai responder a Deus depois que Deus te salva, nunca antes, né? Uhum. Tá, o versículo 21 fala, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. O trono seria algo assim relacionado a reino. A igreja vai reinar com Cristo? Uma maneira de Cristo dizer para essa igreja que são situações grandiosas que ele tem para oferecer a essa igreja, né? E uma dessas situações é estar com ele, né? É a ideia de proximidade, né? Eu acredito que é uma ideia de você estar tão próximo de Cristo, né? Que você tem até mesmo essa liberdade, né? De sentar no trono ali, seja literal ou não, mas a ideia de estar próximo, ele está no meio do seu povo, né? Essas são as promessas que Cristo faz a sua igreja, ao seu povo, né? Receptor da promessa aí, né? Ele diz, o vencedor, aqueles que não desistirem, que não se apostatarem da fé e não negarem, né, o Senhor Jesus, mas forem fiéis até o fim. E esses, né, que vão assentar comigo no meu trono, né, e vai estar comigo lá. Isso é um privilégio, né? É um privilégio para nós, sentar-se ao lado daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Você estar junto com ele, isso é gratificante. O que Jesus está dizendo para essa igreja? Vocês estão achando que vocês são ricos aí na terra? Tem ouro, tem veste, tem tudo? Vou mostrar para vocês o que é realmente riqueza, o que é realmente ser rico. Ser rico é ter a mim, é ouvir a mim,
é sentar junto comigo, é estar comigo. E esse é o sinônimo de verdadeira riqueza e verdadeira prosperidade. Isso é, estar suprido plenamente, é ter a mim. Cristo é suficiente para a sua igreja, para o seu povo. E é isso que ele está transmitindo para essa igreja. E é isso que nós precisamos entender também. Deixar esse materialismo, né? O ser humano é tão materialista, né? Ele encontra tão atarefado com as coisas dos seus próprios afazeres, né? E não consegue nem ouvir a voz de Deus, tem hora, né? Então, tão materialista que ele é, correndo atrás das coisas e tal, não consegue ouvir a voz de Deus. E esse convite, né? E essa promessa tão preciosa que ele faz, né? Arrepende, né? Não seja assim. Compre de mim, adquire de mim ouro, adquire de mim, você vai, o ouro é a ideia, né, nós falamos aqui da riqueza, também numa fé viva, né, a ideia da veste branca é símbolo de pureza, né, vocês vão ser puros, limpos, né, a ideia do colírio, né, vocês vão ter uma visão daquilo que realmente é da realidade, né, tipifica a unção do Espírito Santo para que vocês possam entender as verdades espirituais, né, vamos assim dizer. Então, a ideia, o padrão verdadeiro de riqueza, de prosperidade está em Cristo. Esse é o verdadeiro padrão. As promessas dele para o seu povo, para a sua igreja, não há nada que supere, né, essas promessas. Essa é a verdadeira riqueza do crente. E esse é o verdadeiro objetivo do crente, estar com Cristo. Né? Que seja sentado no trono dele, ou ao lado dele, aonde estiver. Essa é a verdadeira riqueza que nós devemos almejar. Esse acesso, né? Esse acesso, é estar com ele. Estar diante do trono da graça, né? Lembra lá de Esther, né? Quando Esther, ela precisa falar com o rei, para interceder pelo seu povo. Aí ela tem medo de entrar, porque se entrasse na presença do rei sem ser chamado, poderia morrer, né? E aí ela fala pro povo, vamos jejuar, vamos buscar, né? A Deus aí, porque eu vou entrar na presença do rei. E aí a ideia a dificuldade de estar diante de um rei, né, de você ser um rei, uma alta representatividade, um alto escalão, né, diante de uma nação, de um povo, né, e aí ela entra e ela é aceita, né, ele levanta o cetro, né, se não me engano, e tal, aceita ela na presença dele. E essa é a ideia também que a gente pode trazer para cá, a ideia de você ser aceito diante de Deus, né, isso é a maior bênção pro crente, você ser aceito é a maior bênção, é a maior riqueza que a gente tem. E é interessante que ele é um rei que vai na sua casa cear com você. Isso é maravilhoso, né? É a ideia que ele está com o seu povo. Ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto. Ele está com o seu povo, né? Ele não desampara, ele não abandona, ele está com o seu povo. Essa ideia é maravilhosa. E ele termina as cartas às 7 igrejas como termina cada carta, né? Dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente precisa ter mais sensibilidade ao Espírito Santo? Será que nós estamos muito fechados àquilo que Deus tem nos falado por meio da sua palavra? Será que nós estamos fechados ao toque do Espírito, pastor Paulo? Não é nem assim. Às vezes tá, né? Mas a ideia é escuta e obedece, né? Uhum. Então, ele volta a falar assim, ó, Algo pega... prático, né? Exatamente. Porque não adianta, beleza, eu sei que eu tenho que buscar as coisas de Deus, não sei o quê, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí, quando fala assim, quer ganhar 50 conto pra você trabalhar no domingo, você troca a igreja, entendeu? Para ganhar 50 conto. Isso mesmo. Mas você precisa? Não, mas é porque é 50 conto. Então, tipo, eu vou trocar para eu poder... Entendeu? Aí você... e aí no outro domingo aparece, não, agora é 25 conto. Não, mas vou também, porque é 25 reais, entendeu? E aí quando vê, é exatamente isso aqui, ó. Quando você vê a água fria vai misturando com a água quente... Fica morno. E acaba ficando morno. E você nem percebe. Isso acontece demais. E ele tá falando, você tem que só... O que você escuta, pratica. E a ideia é ler a Bíblia, que é a forma como você vai escutar Deus, e obedece. É simples. Tipo, se a humanidade... É o que Deus sempre quis da humanidade. Eu falei isso na minha igreja todo domingo. O que Deus quer da humanidade? Uma única coisa. Obediência. O que ele queria de Adão? Obediência. Não coma dar o conhecimento do bem e do mal.
Tá entendendo, Adão? Tô. Então, obedece. Escutou? Aquele que tem ouvidos, escute o que Deus diz a Adão. Aí Adão não escutou, desobedeceu. Aí você anda um pouquinho, você vê Noé. Deus fala assim, ó, Noé, constrói o barco. Se você obedecer, mas vai chover, não sei nem o que é chuva, que diz que nunca tinha chovido até aquele momento. Aí ela falando, constrói um barco. Não é questionar. Constrói e obedece. Talvez falasse um avião, seria mais fácil para Noé. Ou construir um barco. Constrói um barco, que você construiu o barco. Você vai ficar vivo, você e sua família. Construiu o barco, obedeceu? Joinha, mas ele só obedece porque Deus salva ele antes. Aí a gente tem Abrão. Abrão, Deus salva ele, que tira ele de Ur dos Caldeus. Fala, agora vai para uma terra. Para onde? Não interessa, vai. Obedece. Certo? A gente vai vendo isso em todos, até chegar ao próprio Jesus. Quando chega Jesus, Deus fala assim, eu quero que você vai para a cruz. Obedece. É o que Deus sempre quis da humanidade. Um ser humano obediente. E nenhum ser humano foi obediente até ao próprio filho dele, que era Jesus Cristo. Aí ele, como homem e Deus, foi obediente e não falhou em momento nenhum. E aí, ao fazer isso, ele compra a salvação para os seus. É aqui, ó, a mesma coisa. Escutou isso? Arrepende seus pecados e obedece. Só isso. O problema é que nós, hoje, na igreja, vamos falar da nossa realidade, né, brasileira, há uma tendência de se ouvir mais a voz do homem do que a voz de Deus, né? As pessoas ouvem muito pelo título, como nós falamos, né? A pessoa tem um título, ou ela se intitulou, ou ela, sei lá, de algum modo, e as pessoas ouvem aquilo que ele está falando no sentido de dar atenção e se tornar relevante para a vida delas, abraçar aquilo. E muitas das vezes aquilo não está pautado segundo o que diz as Escrituras, segundo o que diz a palavra de Deus, e aí vai levar a pessoa para a ruína. Então a ideia aqui de ouça o que o Espírito diz à igreja é ouvir aquilo que está revelado nas Escrituras. Ouça o que está revelado nas Escrituras. Não ouça qualquer coisa aí, não. Não fique correndo atrás de profeta, né? A profecia está aqui nas nossas mãos. Abra, leia, congregue, vai a uma igreja séria que pregue a Bíblia, e você ali terá realmente condições de aprender de Deus e ouvir a Deus. Ouvir a Deus, né? Mesmo, tem gente que é preguiçosa mesmo, não gosta de ler, né? Mas vai para uma igreja séria, pelo menos. Uma igreja séria que fala e prega a Bíblia. Que você aprenda de Deus, ouça a Deus de verdade. Mas não fica refém, né? Não fica refém. É bom você ler mesmo. Não, esse é o padrão ideal, né? Nós até falamos extraoficialmente aqui antes do programa, Deus não chamou você para ser burro, né? Não. Então, tipo, leia a Bíblia e não caia em qualquer falsa ensinamento. Eu até tô lendo Porque assim, se você não ler, você não vai saber qual que é a igreja Exatamente. boa e séria. Né? Tô lendo um livro aqui da história conta basicamente a história da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, mas lá no início, né, desde Robert Carlyle, lá no século XIX, né, o fundador do congregacionalismo no Brasil, lá no Rio de Janeiro, e aí vem até Frederick Charles Glass, ali no início do século XX, e Reginald Young, um canadense, que eles eram comportores, vendedores de Bíblia. E aí conta muita história deles aqui. Tem até um livro do Charles Glass, né, Aventuras com a Bíblia pelo Brasil, que ele conta as suas aventuras, literalmente, lá ao lombo de um cavalo, carregando Bíblias, vendendo Bíblias, Novo Testamento, vendendo aqui no Goiás, Mato Grosso, lá no início do século XX, né. E é muito interessante, que ele chegava em alguns lugares que ninguém sabia ler, mas ele dava uma Bíblia ali, vendia uma Bíblia, a pessoa começava a aprender a ler com a Bíblia. Então a Bíblia ela é fundamental na vida do ser humano. A palavra de Deus é fundamental na vida do ser humano. Há outros relatos na história de que, se eu não me engano, a mãe não sei se foi a mãe de Spurgeon, que ensinava e educava seus filhos. Acho que era John Wesley. John Wesley, isso, ensinava seus filhos com a Bíblia. Com ele. Ela educou seus filhos com a Bíblia, né?
Ensinou e educou seus filhos com a Bíblia. Então isso é fundamental. Então a palavra de Deus, ela não é um amuleto que você fica lá, uma Bíblia lá em cima da estante, ou aberta no Salmo 91, ou você fica só falando jargões. Então, Senhor é meu pastor, nada me falta. Não é isso. A palavra de Deus, ela tem que estar em você. Ela tem que estar em você. É a ação de Deus em você. É a maneira que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E te orienta a fazer o que tem que ser feito. Abandonar aquilo que tem que ser abandonado. Arrepender do que tem que ser deixado de lado, né? Então essa é a questão, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Terminamos então hoje as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Eu espero que você tenha sido abençoado, que você comece a orar a respeito disso, para que você não caia no erro de Laodiceia, não caia no erro da igreja de Éfeso e tantas igrejas. E se você já caiu nesse erro, há tempo para arrependimento. Essa é a boa notícia, né? Há tempo para arrependimento e há promessas maravilhosas da parte do Senhor. Bom, alguém quer fazer alguma consideração aí a respeito desse nosso estudo que nós fizemos? Como que foi? Eu acredito que tenha sido muito rico, né? Apesar de eu ter faltado algumas semanas aí, mas eu acredito que tenha sido muito importante esse estudo. Alguns desses sermões aqui, dessas exposições relacionadas às 7 igrejas, está salvo nas nossas redes sociais, né? Os vídeos, né? Aqui nós temos a nossa transmissão ao vivo do estúdio, então você pode correr lá na nossa página no Facebook da Igreja Cristã Evangélica e você pode acompanhar pelo menos aí 5 igrejas, né, que está lá salvo, né, que tenho certeza que vão abençoar a sua vida aí com conhecimento, né, da parte de Deus para você, certo? Então continue com a gente, né? Continue acompanhando, nós vamos estar aí numa nova série, nós vamos ainda definir, né, Chicão, o pastor Pablo, definir ainda o que nós vamos trabalhar durante essas próximas semanas, mas não abandone a programação, fique com a gente, e a gente tem trabalhado aí para poder somar com os nossos irmãos, com aqueles ouvintes da Rádio Atitude que são ouvintes assíduos aqui da rádio. Maravilha. Pastor Pablo? Não, amém. Deus abençoe cada ouvinte. Fica com a gente tem muita coisa. A Bíblia é um livro infinito de conhecimento, então, né, enquanto a gente puder, a gente vai somando aí com a região, tentando trazer um pouco mais das verdades de Deus para cada um. Amém. Tá com sono, pastor? Não, tô... Parece. Vamos fazer uma oração pra gente encerrar? Vamos lá. O senhor que foi o pastor Marcos primeiro, agora o senhor ora. Pai, nós te damos graças por estarmos aqui mais um dia. Te louvamos pela tua palavra, pela oportunidade de aprender mais de ti nessa manhã. Agradecemos porque o teu Santo Espírito continuamente atua nas nossas vidas, nos nossos corações, abrindo nosso entendimento de maneira que nós possamos compreender as verdades da tua palavra. Trabalha nas nossas vidas, na vida de cada ouvinte, gera em nós uma fé verdadeira no Senhor e que nós possamos sempre buscar o Senhor de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos encerrando esse programa. Último programa Sintonizados em Cristo aqui nesse endereço. Semana que vem tem muito mais e vem aí o Conexão Atitude Jovem. Tchau!